A mais uma live, tudo bem? Bom, vocês estão vendo aí que a gente está fazendo um monte de live até o dia 16 de outubro. Estaremos com muito material de divulgação de autores nacionais. Essa live vai ser um pouquinho diferente aí das lives com autores nacionais. A nossa live agora vai ser direcionada para uma editora. A editora Litera, que é uma editora nova no mercado. Quem vai estar representando ela aqui na nossa live é a Beatriz Hoffmann. Ela é a dona da editora e vai conversar com a gente, mas não só como os autores nacionais podem acessá-la, mas também publicar por ela. A gente vai conversar sobre os serviços disponíveis, acesso, distribuição, exemplares, lançamento e muito mais. Então, se você tem alguma dúvida, já deixa a sua pergunta aqui que a gente vai respondendo gradativamente, tá bom? Deixa eu ver, cadê a nossa... Aí, ela entrou, vou chamar. Pronto. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, Tudo querida? ótimo, tudo ótimo. Seja muito bem-vinda! Que Obrigada, maravilha ter você obrigada. aqui! Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo carinho, pela apresentação. Me diz uma coisa, é a primeira live da editora que você está fazendo? Exatamente. Que maravilha! Quer dizer, para o pessoal que está entrando, é uma live que a representante da nossa editora, nossa, quando eu falo, é nossa num todo, né? Autores conhecendo, a gente divulgando. O nome da editora é Litera, então já separa a sua perguntinha, se você tiver, para que a gente possa aí responder gradativamente durante a live. Beatriz, querida, você é dona de uma editora, é isso? Eu sou sócia fundadora da editora Litera e sou também a CEO. Então, eu é que fico com toda a parte burocrática, digamos assim. Editora Litera, gente, com dois T's, não é isso? É. Maravilha. Antes da gente começar aí a aprofundar o assunto, fala pra gente um pouquinho, porque antes de você fazer esse projeto da editora, você também é escritora, é isso? Sim, eu sou escritora, eu tenho 2 livros publicados já. Um foi com outra editora e o outro foi independente. E eu também tenho participação em vários livros de antologia, né? Participei de mais de 10 ao total. E, assim, para mim tudo foi muito aventura, sabe? Desde escrever o primeiro livro e daí ver todo o processo editorial, onde eu aprendi bastante. E eu, sei lá, Deus, então vou criar uma editora para ajudar os outros escritores que não sabem como funciona esse processo, né? Pois é, era aí que eu ia já entrar. Como é que surgiu essa ideia de você montar uma editora com o objetivo de publicar autores nacionais? Em qual momento você falou assim, não, agora está na hora, vou investir, vou fazer? Como é que surgiu essa ideia da Litera? Então, a Litera surgiu o ano passado, numa ideia minha que não era Litera ainda, mas como eu sou escritora e roteirista, eu gosto muito de escrever também, eu faço cursos nos Estados Unidos, onde eu moro, e eu gosto muito de escrever e tudo mais, então surgiu um curso para mim fazer, não na minha faculdade, mas numa faculdade fora, que era um curso de publicar livros. E eu fui fazer aquele curso e eu achei muito interessante, eu aprendi muito. Como escritora, eu aprendi muito como é que funciona todo o processo editorial. Aí eu fui vendo e fui pesquisando outras editoras, se oferecia o que eu estava aprendendo ou não. Eu disse, não, mas então eu acho que está na hora de eu sentar e começar a montar alguma coisa, né, para o futuro. E foi um projeto assim que
eu tô namorando ele há 1 ano já, sabe? Assim, e depois foi quando, no início desse ano, eu convidei a Jaque Alencar, que é minha sócia, né? E a gente começou a desenvolver esse projeto, foram assim 9 meses. Foram assim, hoje eu tô assim, ganhando um filho, né? Porque foram 9 meses, um período gestacional, que eu posso dizer, montando o projeto, como abre editora, pesquisando, sabe? Porque é tudo muito complexo, né? Que se a gente for parar para ver toda a parte burocrática, né? E como montar, onde registrar. E estamos aqui agora. Ah, você falou que são quantas sócias na editora? Jaque Alencar, que eu acho que está aqui na live. E eu? Você. Ah, são as duas. Sim, Ah, agora eu entendi. Me diz uma coisa, Beatriz. A gente vê aí no mercado editorial, né, que muitos autores, principalmente os iniciantes, aqueles autores de primeira viagem, eles ficam perdidos se eles publicam por editora, se eles publicam de maneira independente. Qual é o serviço da editora, por quê? Enfim, são N questões que um autor nacional, quando está ali sozinho, perdido, ele tem. Você, além de estar agora com a Litera, você também era escritora. Na sua concepção, quais eram as principais dificuldades que você via como autora para publicar por uma editora e como do outro lado, como dona de editora, essas principais dificuldades que um autor tem, às vezes encontrar uma editora que supra as suas necessidades. Então, para um autor independente, hoje em dia, publicar um livro, o custo se torna um pouco alto, né? Porque todo o nosso mercado editorial, infelizmente, ele é muito caro, né? Se tu vai, principalmente dependendo do tipo de livro que tu vai escrever, se, por exemplo, é um livro infantil, toda a ilustração, ela se torna um mais alto custo. A impressão de livro no Brasil, infelizmente, é muito complicado ainda, porque o preço do papel, da tinta gráfica, tudo isso acaba encarecendo um pouco mais ainda o valor final do produto, né? Então, eu acho que isso meio que frustra um pouco o autor independente. Isso eu sentia quando eu era somente escritora, sabe? E foi aí onde eu quis mudar um pouco essa situação e eu comecei a pesquisar, né? Eu acho que hoje, como CEO de uma editora, eu posso te dizer que eu converso quase diariamente com muitos escritores que têm essa mesma frustração que eu tinha já antes, né? Com o preço do livro e tudo mais. E muitas vezes as editoras acabam, não são todas, né? Mas algumas editoras, as mais conhecidas, eles acabam cobrando um preço exorbitante que se torna muito difícil para um escritor publicar um livro, né? Então, assim, eu vi que eu quero fazer diferente, né? Eu acho que eu quero mostrar um outro caminho para o escritor. Eu quero mostrar que é possível, sim, você ter um livro no território brasileiro. É possível você ter um livro no território mundial, né? É possível você botar o seu nome nos 4 campos do mundo, porque eu tenho livro vendido nos outros lugares, mesmo sendo uma escritora independente antes, sabe? Então, assim, eu quero trazer esse diferencial para as pessoas. Muito bem. Agora, a editora Litera tem um espaço físico, ela está só nas redes, vocês têm algum planejamento? Como é que está isso? Então, a gente tem endereço físico, né, que é Andaraí, na Bahia, né? Tá tudo registrado, a gente tem CNPJ, tá tudo certo na Receita. A gente é uma sede confiável, né? Eu não tô aqui para fazer brincadeira com ninguém. Eu acho que do mesmo respeito que eu gostaria de ter tido com outras editoras, eu quero ter com os meus escritores, meus autores, né? Eu acho que ética profissional é o principal que tem que ter, né? Eu não tenho uma sede física somente da editora hoje, né? Porque a gente está começando, a editora tem menos de 30 dias, então é uma coisa assim que eu estou caminhando devagar, mas eu estou dando passos que eu consiga ter meu pé no chão e eu não vou fazer nada que eu não vou conseguir cumprir. Exatamente. Eu acho que essa ética, essa transparência é muito importante, porque um livro, ele não é só um livro, ele é o nosso sonho. Então, quando a gente coloca o nosso sonho na mão de uma editora, o mínimo que a gente pode querer é transparência. Então, esse seu papel é fundamental, vir aqui explicar,
passar a segurança que o autor precisa para que ele esteja aí com esse plano futuro de publicar por uma editora. A gente sabe que hoje no mercado a gente tem N autores que procuram por uma editora comprometida. E isso é muito importante. As frustrações acontecem? Elas acontecem, mas a gente está sempre em busca do melhor para a nossa publicação. E a Litera, a Beatriz está aí explicando para a gente, deixando isso bem claro e transparente. Então, se você é autor, se você é autora, fica ligadinho aí, já separa a sua pergunta, caso vocês tenham, para fazer para Beatriz Hoffmann. Ô, Beatriz, me diz uma coisa. Por que esse nome Litera? Então, foi uma dúvida que eu e a Jaque tivemos desde o início, né? Porque a gente trocou, acho que uns 3 a 4 vezes o nome da editora. A gente botou Caminhos no Caminho das Letras, depois era só Caminhos, depois mudou não sei mais para qual. Até que a gente foi vendo e eu acho que Litera mistura como literatura, só que de uma forma mais reduzida, né? E a gente estava querendo um nome que funcionasse tanto para o Brasil quanto para fora. Né? Porque eu moro nos Estados Unidos e a minha ideia é fazer assim os escritores ficar conhecidos fora do Brasil também, né? Claro que é um caminho árduo, eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que eu vou botar todo mundo como best-seller no início, porque eu também estou crescendo, né? Eu acho que todo mundo, se a gente junto caminhar de mãos dadas, o negócio funciona. Então, a gente começou meio que pensar, mas a gente decidiu o nome Litera porque fica mistura de como se fosse livro e literatura. Então, eu acho que ficou bem legal. Eu gostei bastante do nome, estou feliz com o nome. Eu acho que é uma coisa que fica mais fácil das pessoas também lembrar, porque não é um nome muito grande, não é um nome composto. Então, eu acho que ficou bacana. Ficou ótimo mesmo. A ideia ficou sensacional. Agora, a Litera, ela aceita todos os gêneros? Como é que vocês fazem, por exemplo, a seleção do livro? Não, a gente não aceita romance hot. A gente não. Como é que funciona essa aceitação, essa capacitação dos gêneros quando um livro chega na editora? Eu tô aqui para ajudar todo mundo, né? Eu não vou fazer uma coisa, eu sou só uma editora que publica livro fantasia, ou só que publica livro infantil. Eu acho que a gente tem talentos incríveis no Brasil que estão escondidos, né? E eu já tenho, assim, eu publico qualquer gênero que a pessoa quiser. Se a pessoa quiser fazer infantil, se a pessoa quiser escrever erótico, romance, fantasia, poesia, autobiografia. Eu tô aqui para ajudar as pessoas, porque eu acho que a gente tem que ser aberto, né? Eu acho que uma pessoa que ela simplesmente foca só num público, ela meio que ela não, eu não posso estar filtrando, né? Eu acho que existe gêneros para todo mundo e todas as pessoas. Eu leio de tudo, né? Então, assim, eu como escritora e como agora CEO, eu tenho que ler de tudo porque ajuda também no meu trabalho, né? Então, eu acho que eu estou aqui para ajudar todo mundo a criar asas e voar. Muito bem. Então, ó, todos os gêneros, gente, ficção científica até o infantil. O importante é que a gente publique. Ô, Beatriz, me diz um negócio. Quais são as vantagens de um autor nacional publicar pela Litera? Então, a gente está fazendo, assim, muitas parcerias, né? Eu estou fazendo bastante parceria. Eu estou até vendo agora o pessoal fazer parceria com o pessoal da Europa, né? Eu não posso falar muito ainda porque eu não tenho contrato fechado com eles, então eu estou vendo ainda, mas com certeza numa próxima live eu vou te falar melhor. Mas eu estou fazendo contrato com a Um Livro, né? Que vai em todas as plataformas, vai para a Amazon, vai para Mercado Livre, vai para a Estante Virtual, vai para o Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia. Então, para as pessoas poderem ter divulgação nacional no Brasil, né? Tem a Pitchu, que é conhecida no mundo inteiro, mas ele é muito famosa na Europa, que eu também estou tentando fazer parceria com eles para botar o livro, também para vender o livro na Europa, e eles conseguem na forma impressa e e-book. O Amazon também tu consegue o e-book e o livro impresso fora do Brasil, né? E no Brasil a gente consegue através de Um Livro.
Então, assim, eu quero ajudar os escritores a não ser só escritor da cidade deles, a não ser só escritor da região deles. Eu quero que eles sejam escritores conhecidos, sabe? Então, assim, é muito difícil, muitas vezes, quando tu pega um escritor, diz assim, cadê o link do teu livro? Ah, mas eu não tenho meu livro em e-book, entende? E é essa oportunidade que eu quero dar para eles, sabe? Eu também já estou tentando fazer parceria com podcast literários para ajudar as pessoas também a divulgarem o trabalho, sabe? Assim, porque tudo quanto mais divulgação, querendo ou não, divulgação é a alma do negócio, né? Então, o que eu quero fazer é divulgação com eles. Eu quero ensiná-los a fazer a divulgação. Eu aprendi um pouco sobre isso também. Estou fazendo outros cursos. Eu não paro de estudar nunca por causa disso. Então, assim, eu quero ensiná-los eles também a fazer vídeos para marketing e tudo mais. E o escritor que estiver comigo, ele vai ter o meu acompanhamento 24 horas. Não importa a hora que ele me chamar, eu vou responder e eu vou dar toda a assessoria, desde o início até o dia que eu entregar o livro para ele pronto. Pois é, você tocou aí num ponto muito bom, que é dois, na verdade. A divulgação. Gente, eu trabalho com escritores 24 horas. A maior reclamação, grande parte é: Monique, entreguei meu livro na editora, eles prometeram que iam divulgar o meu livro saiu miserento numa capa, num banner que eles fizeram, e nunca mais eles divulgaram o meu livro. Eu vou tirar o meu livro da editora. Gente, eu escuto isso de 3 a 4 vezes por dia, tá? E aí entra exatamente essa questão da divulgação. A maior preocupação é como que a editora vai trabalhar em cima da divulgação daquele autor, não só o que acabou de chegar na editora, mas também aquele que já está na editora já tem algum tempo, porque a divulgação é a chave. Se você não der visibilidade para o teu livro, se a editora não trabalhar a divulgação, o livro morre, entre aspas, fica ali, ninguém vê, é só mais um número dentro da editora. Como é que vocês vão trabalhar, não só com os parceiros, porque a gente vê aí, por exemplo, vou dar um exemplo, a Wiclap tem uma lista de blogueiros e bookstãs que eles indicam para os autores fecharem parceria. E aí tem um monte de blogueiro bom, com números excelentes. Vocês vão trabalhar com esses parceiros ou vocês vão fazer uma divulgação interna que vai de dentro para fora? Como é que a divulgação dentro da editora vai funcionar? Então, a gente vai fazer das duas formas. A gente vai fazer tanto a nossa divulgação em grupos, em Instagram, em podcast, a nossa própria divulgação dentro E também a gente tem parceiros, porque tanto eu quanto a Jaque somos colunistas da revista The Bard, que também está distribuída em mais de 20 países do mundo. Então, a gente também já tem esse apoio. Já conversei com o nosso editor. E a gente também vai fazer parceria com essas blogueiras, que eu já divulguei os meus livros com elas, então eu sei que funciona, tá? Então, assim, eu tô fazendo os dois tipos de parceria, eu tô tentando fazer os dois tipos de divulgação, e eu também vou orientar os escritores, né? Porque a divulgação é uma coisa que tem que ser casada, né? Eu tenho que divulgar como editora, mas eu também preciso que o escritor também me ajude a divulgar também, porque daí a gente conseguir um número de pessoas muito maiores. Então, eu vou ensinar também, orientar, caso não saiba, a fazer vídeos de divulgação, a fazer, sabe, making off, essas coisas todas, porque tudo isso também ajuda. Quanto mais o teu nome aparecer na internet, no Instagram ou qualquer coisa, mais o teu nome vai chamar, né? Então, assim, TikTok também dá para fazer bastante coisa. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar na divulgação, porque eu me senti muito lesada antigamente também, sabe? E eu sei como é que é pesado não ter divulgação por um livro. Então, eu estou fazendo tudo que eu posso para aprender o máximo possível para fazer diferente e oferecer para o meu escritor. Eu não vou prometer, que nem eu te falei, eu não vou prometer que eu vou fazer ele um best-seller no primeiro livro, porque eu acho que isso eu não posso fazer. Né? Eu tenho que ter muita consciência no que eu estou falando, mas o que ele vai ter é a minha dedicação 100%. Muito bem, até porque
livro best-seller não depende da editora, né, como um todo. O livro precisa ser muito bom, precisa ser lido, existe um projeto para um best-seller acontecer que não depende somente da editora, tá, gente? Então, eu vou botar meu livro na Litera e daqui a um mês ele está no best-seller. Não é assim que funciona, ok? Agora, Beatriz, me diz uma coisa. Eu sou escritora, eu quero o meu livro publicado na Litera. Como é que eu acesso a Litera? Como que eu envio o meu material? Como que é feito essa aceitação para começar o planejamento de publicação? Então, normalmente as pessoas podem me chamar tanto no Instagram da editora quanto no meu pessoal, que é Beatriz Hoffman. E daí, dali, eu vou passar um número de telefone, onde a gente vai começar uma conversa, eu vou marcar uma reunião onde eu vou ouvir o que a pessoa quer, porque cada escritor tem uma situação diferente, né? Muitos já estão com o manuscrito pronto, outros ainda precisam trabalhar. Então, tudo depende de como eu ver o escritor e o que o escritor precisa. Dali, eu vou explicar também o que a editora oferece, né? A gente pega o livro, o manuscrito, e eu entrego o livro pronto, publicado. Eu faço todo o processo editorial, que é revisão, diagramação, né? Tudo pronto. E daí é onde eu vou ver o que ele precisa, porque eu ofereço outras coisas também se o manuscrito não está pronto, né? Eu posso ajudar de outras formas também. Agora, você falou ainda agora, oi Daninha, beijo. Você falou agora que o e-book, porque publicar livros, gente, passa por etapas. O trabalho do escritor é enviar o material. Lá eles só vão dar o ok para você. A gente fez a diagramação, dá uma olhada, é o ok. A dinâmica de publicação é diferente. Beatriz, os serviços da publicação, como diagramação digital e diagramação física, capa digital, capa física e a revisão. A gente tem alguns passos primordiais para que a publicação aconteça. Esses serviços são terceirizados ou são serviços de profissionais da própria editora? Então, eu tenho parceiros, tá? Eu não posso contratá-los para ser somente da editora Litera, porque eu estou crescendo agora, comecei agora. Então, eu tenho parceiros terceirizados, mas o meu preço é justo. Eu não vou colocar uma coisa absurda, que nem muita gente que já veio falar comigo, dizendo, nossa, mas está cobrando muito... Porque tem pessoas que cobram um valor absurdo, a gente sabe como é que funciona, né? Então, assim, são pessoas terceirizadas, sim. Mas eu estou tentando montar uma equipe que eu possa ter somente para a editora, mas eu ainda preciso ir devagar. Gente, por que eu fiz essa pergunta? Porque tempo é dinheiro. Então, quanto mais a editora estiver sobrecarregada ou tiver parceiros, isso depende muito do tempo. Então, eu vou entregar o meu livro para a Litera hoje, e aí a Beatriz fala, Monique, a gente já vai começar o projeto de publicação e eu te dou aí até 1 mês e meio, 2 meses para que o seu livro esteja pronto e a gente organize o lançamento. E aí entra exatamente o lançamento. Como é que vocês lidam com um escritor que já está todo pronto, tudo editoriado, e agora vamos partir para o lançamento? Qual é o plano que vocês têm? Vocês fazem um lançamento virtual, físico? Porque, assim, editora é composta por vários autores. Imagina fazer lançamento todo dia de um autor ou todo dia de 5, 10 autores ao mesmo tempo. Então, isso requer um planejamento. Como é que vocês lidam com autores que vão ser lançados? Então, o Amazon, o bom de trabalhar com o Amazon é que ele te oferece a pré-venda, que é como se fosse o nosso pré-lançamento. Então, tu pode deixar 1 semana no Amazon com um preço um pouco mais acessível e a pessoa consegue comprar. Vai ser uma das opções, a gente pegar e usar o Amazon como fazer nossa pré-venda, daí a gente vai fazer uma live de lançamento no Instagram, tá?
para fazer o lançamento virtual. Se a pessoa quiser um livro físico, porque nem todos querem um livro físico. Tem muitos escritores que eles querem o livro físico e o e-book, mas tem outros que só querem o e-book. Daí depende muito do gosto de cada um. Aí o livro físico, a gente vai trabalhar com o escritor para fazer o lançamento, quando receber os livros na sua residência, para a pessoa fazer o lançamento na sua cidade, né? A gente vai fazer parcerias com o jornal para fazer cobertura, vai conseguir entrevistas de rádio, essas coisas todas para também dar divulgação para o escritor conseguir vender os seus livros e fazer uma promoção também, né? Para ele conseguir se divulgar também como escritor de um livro, né? Eu acho que isso tudo é muito interessante, muito legal, porque eu tive o meu lançamento de um dos meus livros aqui em Los Angeles e eu vi a importância desse lançamento que é. Me diz uma coisa, Beatriz, o meu livro está publicado pela Litera. É um exemplo, tá, gente? Publiquei meu livro, né, com a editora Litera. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Vocês enviam para o escritor um relatório mensal. O escritor ele tem controle do que está saindo, do que está sendo lido na Amazon, do que vocês estão vendendo fisicamente. Como é que isso funciona, essa relação de vocês com o escritor? Então, o escritor no Amazon, quando é e-book, o escritor ele vai ter uma conta dele mesmo, aonde ele vai ser uma conta que a gente vai fazer para entregar para o escritor, né? Depois de passar o período de pré-lançamento, que no caso é a pré-venda da Amazon, a gente vai passar essa senha com e-mail tudo direitinho, o escritor vai poder ver lá todas as vendas, porque também tem a parte da Amazon, que é uma coisa bem interessante, as pessoas muitas vezes não entendem direito, mas é tu botar ele livre, né, sem valor algum, no e-book. Muita gente tem o e-book hoje em dia, e daí muitas vezes pensa, mas é que eu não estou ganhando nada, mas a pessoa acaba ganhando, porque quanto mais tu divulga o teu livro, mesmo ele sendo pelo e-book gratuito, você vai ganhar no final do mês. O Amazon faz como se fosse uma bolsa de valores, ele junta todas as páginas que foram lidas de cada livro, então ele vai dar um montante para você. Então, quanto mais você divulgar o seu livro no e-book, mais você vai ganhar também. Então, essa parte da Amazon vai ser toda direcionada pro escritor, que ele vai conseguir ver quantos livros ele vendeu na semana e tudo mais. Claro que quando a gente estiver tomando conta dessa conta na primeira semana, por causa que tem a parte de divulgação do livro, a gente vai passar relatórios diários para as pessoas de quantos livros elas venderam, tá? A Amazon, ela passa o valor depois de 2 meses, tá? Ela passa o valor para a pessoa já na conta do escritor, tá? Funciona assim. E com os royalties de e-book é diferente dos royalties de livro físico. Já o livro físico é feito uma conta da editora, tá? No Marketplace, aonde a gente vai repassar o valor dos livros depois, quando atingir um valor mínimo, tá? Que funciona diferente em cada sistema, tá? O Amazon, ele não tem o valor mínimo de vendas. Já o Marketplace, que no caso é quando os livros são vendidos em físicos para o Brasil inteiro, eles exigem um valor mínimo, mas também não é um valor muito alto, muito absurdo, que vai dizer assim, nossa, eu vou demorar uma vida inteira para conseguir. Não, não é. Agora, me diz uma coisa, o exemplar físico, né, que é o sonho da maioria dos autores, principalmente os de primeira viagem, que sonham em pegar o próprio livro, folhear o seu próprio livro. Vocês trabalham com uma editora à parte, uma gráfica à parte. Na hora que o exemplar fica pronto, a editora Litera manda um número determinado de livro físico para a casa do autor, para que ele possa ali presentear, dar para parceiros e etc., ou isso não funciona, ele paga à parte? Daí depende do que a pessoa quer, tá? Eu vou muito do que a pessoa quer. Se a pessoa não quer livro físico, se ela quer só o e-book, ela vai receber só o e-book. Agora, se ela quiser o livro físico, eu vou muito do que... Eu sou muito flexível nesse ponto. Eu vou muito do que é o gosto do meu escritor. Se o escritor quiser livros à parte e tudo mais, eu vou ver quantos livros ele quer. Aí já vai estar tudo incluído no pacote e ele vai receber na sua residência.
Isso é importante, gente, porque quando a gente procura uma editora para fazer a publicação, a gente automaticamente espera receber uma tiragem. E aí, muita dúvida eu já paguei, eu já investi com os exemplares, ou eu já investi sem os exemplares? Essa pegadinha na hora de fechar contrato, vocês têm que ficar ligados para a editora mostrar para vocês e cumprir com o combinado. Então, por favor, a Beatriz está dizendo aqui como é que funciona essa dinâmica dos exemplares, as famosas tiragens que a gente aguarda ansiosamente depois que publica o livro, né? Agora, ô Beatriz, eu vejo em algumas editoras, né, sem fazer comparações de maneira nenhuma, que elas promovem, por exemplo, lives da própria editora com promoções dos livros nacionais, tanto quem está recentemente na editora, como quem já é da editora há algum tempo. Vocês têm esse programa de, olha, uma vez por semana a Litera vai fazer uma live para fazer promoção, para fazer sorteio, para distribuir e-book, para dar cupom de... Isso vai funcionar com vocês? Tem alguma estratégia parecida com isso ou não? Então, eu tô com uma promoção de estreia, né? Que vai até Black Friday. Então, vai até novembro, final de novembro. Mas eu não vou entrar em coisa de sorteio nem nada, porque eu não quero me sobrecarregar, entende? Eu quero, assim, fazer a coisa certa. Né? Eu tenho que ter muita seriedade e muita ética com as pessoas que estão vindo para a minha editora. Porque, querendo ou não, hoje é onde eu tenho que mostrar a profissional que eu sou, para mim não ter problema com nenhum deles. Eu não quero que as pessoas saiam da minha editora falando do jeito que elas saem das outras e vêm para mim. Sim. Entende? Então, assim, eu vou fazer live de divulgação, porque eu tenho que divulgar a minha marca também, eu tenho que divulgar a editora, eu tenho que divulgar o meu trabalho, né? Mas eu tenho que divulgar os meus escritores que hoje fazem parte da família Litera, entende? Hoje todo mundo é uma família, a gente vai trabalhar junto, a gente vai crescer junto. Só que eu não vou entrar em sorteios, eu não vou entrar em coisas que eu vejo também que, em vez de ajudar o escritor, vai só atrapalhar. Né? A minha visão eu vivo num mundo muito paralelo, eu vivo no mundo fora, eu vivo nos Estados Unidos há muito tempo, então a minha visão é diferente. E eu quero trazer uma novidade para a literatura. E não continuar na mesma coisa, na mesma mesmice, que muitas vezes não dá certo. Agora, eu tenho um podcast literário e quando eu recebo os meus autores, ou quando eu faço a proposta, a primeira coisa que eles falam, principalmente autores de editora, eu vou ver com a minha editora se eu posso divulgar. Você, dentro do seu contrato editorial, o escritor ele vai ter essa liberdade de fechar parcerias sem a sua autorização? Como é que isso vai funcionar? Ele vai ter autonomia também se ele quiser vender nas próprias redes? Como é que vai ser essa dinâmica de vocês com ele? Com certeza, ele vai poder, quanto mais ele divulgar, é melhor para ele. Eu quero fazer o escritor crescer, eu quero fazer o autor crescer. Sabe? Ele vai ter, até porque os direitos autorais vai ser 100% dele. Ele vai ter 100% dos direitos autorais do livro, né? Eu vou ser somente uma ponte para ajudar ele a divulgar, a publicar, entende? Mas com certeza, se quer fazer podcasting, que nem eu já estou fazendo parceria com você mesmo, né? Sobre podcast, essas coisas todas. Então, eu acho que tudo que eu puder fazer para agregar na carreira do meu escritor, do meu autor, e fazer com que ele cresça, eu vou ser a maior apoiadora. Eu vou dizer, não vai, com certeza tu tem que ir. Tu tem que simplesmente mergulhar nesse mundo e voar, porque não adianta dizer, eu vou simplesmente bloquear uma pessoa de ali fazer um podcast com uma outra pessoa porque eu não quero. Mas não é eu. Sim. É ele que tem que fazer, ele que tem que ir atrás, porque quanto mais livros ele vender, é o meu nome também que vai estar sendo divulgado. Né? Então, eu acho que isso é um conjunto. O que eu não conseguir
eu quero que mais ele consiga. Quanto mais ele voar, para mim é melhor, porque eu vou estar sendo muito feliz com o sucesso dele. Atualmente, a Litera tem quanto tempo? 20 dias. Que delícia! Dá até pra sentir o cheiro de novo, gente! Que delícia! Me diz uma coisa, você tem a Logan dela aí? Tem. Tá no próprio Instagram. Ah, tá. Não tem ela impressa, não, né? Não tem problema. Não. Ô, Beatriz, conta pra gente como é que fica um autor que, porventura, estou muito insatisfeito com a Litera, eu quero cancelar o meu contrato, eu não gostei, eu quero tirar meu livro da Litera. Como é que funciona a rescisão de contrato? Não, eu acho que, claro que eu vou fazer o possível para o meu escritor ficar, né? O meu autor ficar na minha empresa. Mas, assim, se ele se sentir satisfeito, eu vou ver os motivos, porque eu também quero saber para me melhorar como profissional. Mas, simplesmente, eu vou devolver o manuscrito para ele, o trabalho dele, e vou desejar para ele uma boa sorte, que ele consiga, se um dia ele quiser voltar, as portas sempre vão estar abertas, porque eu estou aqui para ajudar. Né? Se caso o livro dele já estiver publicado no Marketplace, a única diferença que eu vou ter que fazer, eu vou ter que pedir um tempo, que é entre 4 e 5 dias úteis, para retirar o livro do Marketplace, porque não pode ter o selo da editora, né? Quando ele sai, assim, daí eu tenho que retirar o livro de lá, mas eu vou entregar todo o material, né? E vou ficar muito triste, vou te falar bem a verdade. Não quero que isso aconteça com nenhum. Em questão contratual, a multa. Não. O seu contrato. Desculpa, fala. Não, eu não vou prejudicar um escritor ou frustrar ele mais ainda. Eu acho que isso não é ético. O seu contrato, ele é anual, ele é semestral. Como é que vai funcionar o seu contrato? Por tempo indeterminado. Ele pode ficar o tempo que ele quiser. O Marketplace, o meu contrato é indeterminado e eu vou deixar o livro do meu escritor lá o tempo que ele se achar importante. O dia que ele não quiser mais, ele só me avisa e a gente faz a retirada sem problema algum. Maravilha, praticidade, gente. Olha aí. O escritor não fica ali preso à multa, a um problema enorme é uma porrinhação quando o escritor tem problema com a editora. Ô Beatriz, escritor best-seller, você acabou de receber um escritor que já tem um público e que leva o público dele para a tua editora e, consequentemente, vende livros absurdamente na tua editora. Qual é o planejamento com um escritor best-seller? Que gente, não tem como negar. O escritor best-seller, ele precisa ser diferenciado de todos os outros escritores. Por isso o nome best-seller. Como que vocês lidam com esse escritor best-seller? Quais são as vantagens? Ele tem algum tipo... como é que a gente pode dizer? Eu vou usar novamente o exemplo da Wiclap. Eles ganham brindes, um reconhecimento e tal. Como é que vocês vão lidar com esse escritor best-seller? Que além de levar público para a editora, também vende. Com certeza a gente vai tentar botar em jornais, né? Porque eu também trabalho eu tenho assessor de imprensa, então, né, a gente está tentando fazer um contrato também com assessor de imprensa para divulgar a editora e os escritores. Com certeza a gente vai conseguir o máximo de visibilidade na mídia possível, né? Eu também conheço algumas revistas que a gente vai conseguir entrevistas para divulgar também e fazer o máximo possível para ter o nome em todas as capas possíveis que eu puder colocar, né? Assim, o meu trabalho, claro que eu não vou colocar nenhum escritor pro lado por causa que eu tenho um best-seller, mas o meu trabalho com ele vai ser extremamente, assim, vai ser uma atenção, um carinho muito maior, porque com ele eu vou conseguir puxar as outras pessoas também, né? Então, assim, eu estou fazendo o que eu posso para divulgar todos os escritores, mas claro que um best-seller te abre muitas portas. Então, o que eu vou fazer é abrir mais portas para eles ainda com as parcerias que eu já tenho e as outras que eu vou conseguir.
A editora vai trabalhar com leitura coletiva dos autores, ou selecionando, ou isso não está no planejamento a princípio? Na verdade, está no planejamento e eu também tenho outras coisas que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer oficinas também, né? Assim, para explicar mais a respeito da escrita, o que é escrita, como escrever, escrita criativa, porque eu acho que tudo isso se torna meio que apavorante de alguma forma para algumas pessoas, né? Mas não é um bicho de sete cabeças. Então, assim, eu acho que. E eu quero também fazer com que os meus escritores se conheçam, mesmo que seja virtualmente. Que graças a Deus hoje em dia a gente tem internet, então a gente pode conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, eu quero fazer assim, divulgar o trabalho deles para eles mesmos, sabe? Fazer assim, pegar um livro de cada um deles um dia e fazer, hoje a gente vai começar a ler o livro do escritor A. Daí, quando a gente terminar o escritor A, a gente vai começar a ler o livro do escritor B. E assim a gente vai para cada um conhecer também o gênero que cada um trabalha e para eles crescer também como profissionais, né? Porque querendo ou não, a gente, para escrever um livro, a gente tem que ler uma biblioteca, né? É aquela história. Agora, me diz uma coisa, Beatriz. Eu coloquei meu livro na tua mão, na tua editora, e falei assim, Beatriz, eu quero que o meu livro seja publicado para o Natal. E aí você fala assim, não, Monique, até o dia 15 de dezembro, teu livro vai estar pronto, a gente já entra na pré-venda já para fazer para o Natal. E aí não acontece. Há um atraso. Qual é o planejamento que você dá para cada escritor na hora de fazer o lançamento? Por exemplo, Monique, eu prometo para você, recebendo teu material hoje, em até 2 meses, a gente já pode escolher a data do lançamento. Qual é esse prazo, desde a entrega do material até o lançamento? Então, muita gente que está escrevendo livro o primeiro livro não sabe como é que funciona, mas o processo editorial ele é bem complexo, né? Normalmente, as escritoras, assim, elas pedem... Depende da escritora, mas tem umas que pedem até 6 meses, tá? Mas em 3 meses é o prazo normal de se pedir para fazer um livro. Porque o que acontece? O livro ele passa por muitas etapas e cada etapa ela tem que ser feita com muita clareza e tem que ter toda a aprovação do escritor, tá? Quando eu recebo o manuscrito, ele vai para a primeira revisão. Depois da primeira revisão, ele volta para o escritor, onde o escritor vai ler, vai ver o que está escrito, se tem que mudar alguma coisa, se alguma coisa não está clara o suficiente, se tem que mudar uma frase que não está muito boa, sabe? Porque a gente também tem que ter muito cuidado, né, com muitas coisas que acontecem. Então, no caso de xenofobia, homofobia, essas coisas todas, a gente tem que passar por todo um padrão de qualidade, tá? Então, tudo isso a gente orienta o escritor aonde a gente botar, né, essas coisas. Então, o que acontece? A gente passa por esse padrão, daí volta para o escritor, depois ele tem um tempo para avaliar, normalmente, daí depende a rapidez do escritor, normalmente em 24, 48 horas ele já retorna o livro para a gente, aonde a gente vai para uma segunda revisão, que vai ser feita a revisão da primeira revisão, né? Se ali tiver tudo ok, vai para o escritor de novo, só para ele dar uma olhada direitinho, daí volta para a gente, onde o escritor já vai ter feito a ficha de diagramação. O que é a ficha de diagramação? O que o escritor quer que vá dentro do miolo do livro? Fonte, se quer gravura, se quer ilustração, se quer uma coisa mais dark, se quer uma coisa mais clara, que tipo de que é miniatura, o que ele quer dentro no miolo do seu livro, tá? Daí, quando a gente pegar tudo isso, a gente vai passar para o processo de diagramação e capa. Normalmente, a gente já faz os dois meio que junto. Por que a gente já faz os dois meio que junto? Porque a partir do momento que a gente terminou a diagramação, a gente já vai saber o formato quantas páginas deu, tanto para e-book quanto para físico, o formato da folha, se é um 16 por 21 ou se é um 14 por 23, né, que é o padrão brasileiro, ou se é um padrão europeu. E também o Amazon, ele tem aquelas medidas diferentes, né, porque o Amazon ele é diferente de qualquer lugar do mundo. Então, assim, a formatação do Amazon não é todo mundo que faz. Então, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que ela faz a diagramação para o Amazon e ela já coloca o livro no Amazon, que para mim ajudou bastante. Depois que tiver pronta a capa e a diagramação, aí a gente tem que mandar para aprovação do escritor.
Então, todo esse processo aí pode levar um tempo, principalmente a revisão, porque a revisão é, eu vou te dizer que é a parte mais complicada que tem, porque é onde tu tem que Sim. corrigir tudo, tu tem que ver como é que tá, se tem coerência, porque não é só escrever, a gente tem que ter uma coerência gramatical, a gente tem que ter uma coerência narrativa, né? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar muito com o escritor. Né? E se o escritor é o primeiro livro que ele está lançando, a gente tem que ter um cuidado muito maior, né? E esse cuidado eu tenho. Então, todas as etapas que está acontecendo, eu vou explicando para o escritor, né? Daí, nesse meio tempo que está fazendo a revisão e a diagramação, a gente já faz a resenha, a sinopse, tudo direitinho, a gente já manda para eles para avaliação, né? Se tá ok, se não tá. Quando tiver tudo isso pronto, tiver capa, é tudo pronto, diagramação, a gente vai fazer daí, que é o ISBN, que é o CPF do livro, né? E a ficha catalográfica, que são tudo feitos pela CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. Então, a gente usa todas essas etapas. Então, assim, eu vou te dizer que 3 meses é o tempo ideal para conseguir fazer um livro perfeito, porque o que acontece e te entregar em casa, porque eu não posso entregar um livro que ele esteja manchado, que ele não esteja com uma Sim. formatação correta, que se eu vá subir ele numa plataforma, ele não vai entrar, entende? Então, tudo quando se vai botar um livro, ele tem que ser feito com muito cuidado. E por incrível que pareça, subir um livro para uma plataforma não é tão fácil. 1 milímetro o livro errado, ele já não sobe, ele não é aprovado, entende? Então, tudo isso a gente está tendo muito cuidado. E é por isso que eu digo, eu não posso, hoje, pegar um livro de 250 páginas e dizer, eu vou te entregar ele dia 15 de dezembro. Eu vou estar sendo antiética contigo, eu vou estar sendo antiprofissional. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter Sim. cuidado com o teu filho. É um filho pra gente, não adianta. É tudo que tu sempre sonhou na vida. Um escritor, o que ele sonha na vida é ter um livro publicado. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Exatamente. É importante frisar, gente, que o livro precisa ter o ISBN, o registro e a ficha catalográfica. Se qualquer editor entregar o seu livro sem isso, saia que é furada, tá? Então, aqui na Litera, você vai ter esse serviço. Elas vão providenciar para vocês o ISBN, a ficha catalográfica e, evidentemente, o registro. Então, tem lá no CBL, quem não conhece, muitas pessoas também me perguntam isso. Semana passada, 3 autores me pediram ajuda para fazer o ISBN e a ficha catalográfica, porque ninguém sabe sobre isso, né? Só quem lida ali diretamente. Fala, Beatriz, pode falar. Desculpa, é uma coisa bem complicada tu lidar com isso, sabe? Porque não é uma coisa muito explicada, ninguém sabe o que é ISBN, o que é ficha catalográfica, mas veja bem, a importância é tão grande que, por exemplo, a CBL, ela faz, todo ano, ela faz o Prêmio Jabuti, tá? É o maior prêmio literário do Brasil. E você só consegue entrar no prêmio literário, você só consegue se inscrever nesse prêmio se você tem o ISBN e a ficha catalográfica tudo correto. Só que o que acontece? O que significa tudo correto? O gênero literário do seu livro, ele tem que estar na ficha catalográfica com o gênero correto. Se, por exemplo, eu escrevo um livro de romance e na minha ficha catalográfica tá autoajuda, eu tenho que pedir para essa pessoa corrigir. Porque o livro, eles têm que ter uma categoria correta, porque isso pode implicar de você não ser aceito no concurso, pode implicar de o seu livro for físico e você ser colocado em outra prateleira da livraria. Isso vai fazer com que as pessoas não... Quem tem interesse em livro de romance não vai saber que o teu livro está numa prateleira de autoajuda, porque é dali onde o bibliotecário consegue colocar, definir as prateleiras do negócio. Então, assim, é uma coisa muito ampla, sabe? Então, ter o conhecimento do que é uma ficha catalográfica, do que é um ISBN, é muito difícil e nem todo mundo fala, sabe? E tem que estar na capa da frente do teu livro. Tem que estar escrito aquilo ali, do que é, o que não é, quantas folhas tem, onde é que foi feito, se é a primeira edição, se é a segunda edição, né? Então, assim, eu vou fazer isso com muita clareza, cuidar sempre para a aprovação do autor, para ver se está tudo certo, porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Exato. É muito melhor, gente, quando a gente conversa com uma pessoa
que funda uma editora que já era escritora, porque ela entende os percalços dos dois lados. Vocês estão entendendo as dificuldades? O ISBN, ó, para quem não conhece, ISBN, ó, essa daqui é o ISBN que fornece a venda. Você entra lá na Amazon para comprar, vai aparecer o ISBN, tem a ficha catalográfica, enfim, tem o registro, geralmente aparece no início do livro. Então, se a editora não te propuser isso, caia fora. É furada. Beatriz, querida, o que o escritor pode esperar da Litera para o Natal? Ah, eu adorei a sua live, adorei a proposta, quero publicar na sua Litera, na sua editora, mas eu queria que ele saísse no Natal. É possível? O que a gente pode esperar de divulgação e publicação para o Natal? Que a gente já está em outubro, daqui a pouco já é dezembro. Então, e-book dá para fazer, tá? Livro físico fica mais difícil porque eu dependo de gráfica. E gráfica normalmente demora porque eles também têm muitas coisas, tá? Se a pessoa tiver já um manuscrito pronto ou vários contos, que ela quiser fazer um livro de contos, alguma coisa, eu consigo publicar o livro para o Natal, com certeza, tá? E agora a gente já também... Posso falar já, assim, uma notícia de primeira mão? Claro! Então, a gente já tem 2 lançamentos antes do Natal. A gente já vai ter 2 lançamentos antes do Natal, porque a gente já tem, assim, a Tônia Lavigne, que já está trabalhando com a gente com um livro de romance erótico, e tem a Renata da Costa, que também me passou o manuscrito dela essa semana passada. A gente já está trabalhando, é um livro de poesia maravilhoso também. Então, a gente já tem 2 lançamentos para esse ano ainda. Eu estou muito feliz de anunciar essas 2 meninas maravilhosas. Renata, que é uma grande amiga. Tônia também se tornou uma pessoa do meu coração, assim. Eu sou muito mãe, assim, sabe? Eu sou canceriana, que eu quero colocar todo mundo debaixo das minhas asas, quero andar com todo mundo. Então, eu já me sinto, assim, mãe dessas meninas maravilhosas. Renata é uma menina muito conhecida já no mundo literário, melhor escritora brasileira nos Estados Unidos, na categoria Mirim. Então, assim, é uma honra muito grande ter essas 2 meninas talentosas na editora Litera e ser nossos primeiros lançamentos. Que maravilha! Parabéns para todos e todas as envolvidas nesse projeto. Agora, Beatriz, Instagram, site, e-mail, telefone, fala pra gente, para quem quiser acessar, conhecer, enviar manuscrito, manda pra gente. Então, quem quiser falar comigo pode me acessar no Editora Litera mesmo no Instagram ou no meu pessoal, que daí eu passo o número do meu telefone pessoal, onde você vai ter 100% do atendimento vai ser comigo. E daí ali eu vou passar o e-mail, eu vou tirar todas as tuas dúvidas, eu vou marcar reunião contigo se tu quiser que eu explique mais alguma coisa, se ficou alguma dúvida, ou se a pessoa também quiser escrever um livro e não souber como, a gente dá o caminho, porque a gente também tem esse tipo de serviço. Se a pessoa já tem um livro e não sabe como organizar ele, a gente também oferece esse tipo de serviço, a gente dá mentoria literária para a pessoa, a gente tem ghostwriter também, a gente tem todas essas opções para ajudar o escritor a facilitar a publicação do livro dele e a fazer ele andar com as suas próprias pernas. Que maravilha! Para fechar com chave de ouro, feira literária, Bienal, feira em Paraty, feira não sei aonde, Litera vai promover feiras literárias ou isso é a longo prazo? A gente já não está participando da Feira Literária de Salvador agora, em novembro, porque a gente não teve livro pronto ainda. Mas com certeza vamos fazer parte da Feira Literária. O ano que vem quero estar na Bienal do Rio de Janeiro, que eu já tive o ano passado com o meu livro. Eu quero voltar o ano que vem com a minha editora. Quero fazer o possível de estar lá pessoalmente, mas eu já tenho contatos, já tenho como colocar. Quero fazer feiras tem muitas feiras também que eu participei já também, que são feiras virtuais, né? Do Peru, da África do Sul,
Quero fazer também eventos aqui no Consulado de Nova York brasileiro, que eles abrem muitas portas para os escritores e para os artistas também, né? Então, assim, o que eu mais puder fazer para divulgar o livro dos escritores, o que eu puder fazer para divulgar o nome deles, eu vou estar aqui para fazer o meu melhor. Que maravilha! Beatriz! Ai, que papo delicioso! Foi ótimo, Foi ótimo conhecer essa editora que está vindo com força no mercado editorial. Você que é autor, você que é autora, corre no Instagram. Eu vou deixar o Instagram da Litera marcado aqui. Vou deixar da Beatriz. Posso marcar o seu Instagram, Beatriz? Claro, por favor. Vou botar o da Beatriz também. Vocês já correm lá, acessem, sigam, acompanhem, tirem dúvidas, porque o Instagram provavelmente vai estar em constante movimento. É uma maneira de vocês também conhecerem ainda mais, não só a editora, mas os serviços que ela proporciona ao autor e à autora nacional, que está aí muito carente de boas editoras, bons contratos e excelentes divulgações. Beatriz, quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de divulgar a sua editora, que está, assim, lindíssima, com todos os aparatos. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de publicar, de escrever, e que o espaço está aberto. Quando quiser, é só voltar. Eu que te agradeço a todos os teus seguidores pela atenção, por essa hora. Estou sempre à disposição para qualquer escritor tiver só tirar dúvidas. A gente pode conversar sem compromisso algum, né? Eu estou aqui para ajudar. Eu acho que eu não abri uma editora para simplesmente querer tirar vantagem de ninguém. Muito pelo contrário. Se eu posso voar, eu vou trazer todo mundo nas minhas asas. Ai, que delícia! Típica canceriana mesmo. Lembrando que essa live vai poder ser vista no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro, e pelo Spotify. O Spotify agora libera que você assista a live pelo aplicativo. E entre esses dois, a gente também tem Anchor e Amazon Music. Então, vocês têm N opções para assistir, compartilhar essa live para os seus amigos, autores que estão procurando editoras, editora, que estão procurando bons serviços e transparência na hora de publicar. Beatriz, um beijo, querida. Obrigada. Um beijo grande, bom sábado para vocês. Obrigada a todo mundo que participou, que vai ver, que já está assistindo ou que já assistiu. Lembrando que até o dia 16, amanhã, tem muito mais live literária com autores e conteúdo literário. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, Bia. Tchau.